A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Saga Jogos Vorazes. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, de Suzanne Collins. Lido por Gabriel Stauffer. 19. O que tinha feito? O que foi que ele tinha feito? Seu coração estava disparado quando ele entrou cegamente em uma rua e depois em outra, tentando entender suas ações. Não conseguia pensar claramente, mas tinha a sensação horrível de que tinha ultrapassado um limite e que não dava para voltar atrás. A avenida parecia preenchida de olhares. Havia poucos pedestres e motoristas, mas seus olhos davam a impressão de fixar-se em coriolanos. Ele entrou em um parque e se escondeu nas sombras, em um banco cercado de arbustos. Obrigou-se a controlar a respiração, contando 4 segundos de inspiração e 4 de expiração, até o sangue parar de latejar nos ouvidos. Só então ele tentou pensar racionalmente. Então ele jogara o lenço com cheiro de Lucy Gray, o que estava no bolso externo da mochila, no tanque de serpentes. Fez isso para que não a picassem como fizeram com Clemência, para que não a matassem, porque gostava dela. Mas realmente fizera isso porque gostava dela? Ou porque queria que ela vencesse os Jogos Vorazes para ele garantir o prêmio Plint? Se o motivo fosse o último, ele tinha trapaceado para vencer. Essa era a verdade. Espere. Você não sabia se as serpentes iam para a arena, pensou ele. Os assistentes disseram outra coisa. Não havia histórico de algo assim acontecendo. Talvez tivesse sido só um ataque temporário de loucura. E mesmo que as serpentes acabassem na arena, seria possível que Lucy Gray nunca as encontrasse. Era um lugar enorme e ele não achava que serpentes rastejavam por aí atacando as pessoas aleatoriamente. Era preciso pisar nelas, algo assim. E mesmo que ela encontrasse uma serpente e que a serpente não a picasse, como alguém poderia conectar isso a ele? Exigia conhecimento demais e um nível de acesso que ninguém acharia que ele tinha. E um lenço com o cheiro dela. Por que ele teria isso? Estava tudo bem. Ele ficaria bem. Menos o limite. Quer alguém descobrisse os atos dele ou não, ele sabia que tinha passado do limite. Na verdade, sabia que estava dançando em cima dele havia um tempo. Como quando ele pegou a comida de Sejanos no refeitório para dar para Lucy Gray. Foi uma pequena infração, motivada pelo seu desejo de mantê-la viva e pela sua raiva pela negligência dos idealizadores dos jogos. Havia espaço ali para uma discussão sobre o mínimo de decência. Mas não foi um incidente isolado. Ele enxergava tudo agora. A ladeira escorregadia das semanas anteriores, que tinha começado com o resto da comida de Sejanos e terminava com ele ali, tremendo na escuridão em um banco de parque deserto. O que o aguardava mais abaixo se ele não conseguisse parar de descer a ladeira? De que mais ele seria capaz? Bom, era o suficiente. Era a hora de parar. Se ele não tinha honra, não tinha nada. Não haveria mais enganação, não haveria mais estratégias desonestas, não haveria mais racionalização. Dali em diante, ele viveria com honestidade. E se acabasse virando um mendigo, pelo menos ele seria um mendigo decente. Seus pés o tinham levado para longe de casa, mas ele percebeu que o apartamento dos Plint ficava a poucos minutos dali. Por que não aparecer por lá? Uma Vox de roupa de empregada abriu a porta e fez sinal para perguntar se devia pegar a mochila dele. Ele recusou e perguntou se Sejanos estava livre. Ela o levou até uma sala e fez sinal para ele se sentar. Enquanto esperava, ele observou os móveis com o ar de quem sabia avaliar. Móveis bons, tapete grosso, tapeçarias bordadas, um busto de bronze de alguém. Apesar de o prédio não ter impressionado, não houve economia no interior. Os Plint só precisavam de um endereço na Corso para solidificar seu status. A senhora Plint entrou, cheia de pedidos de desculpas e floreios.
Parecia que Sejanus tinha ido dormir cedo e ela estava na cozinha. Ele gostaria de descer por um momento para tomar um chá? Ou talvez ela devesse servir o chá ali, como os Snow fizeram. Não, garantiu ele. Na cozinha seria ótimo. Como se alguém, além dos Plint, servissem um convidado na cozinha. Mas ele não tinha ido lá para criticar. Tinha ido para ouvir agradecimentos, e se isso envolvesse comida, melhor ainda. Quer torta? Tem de amora, ou de pêssego, se você quiser esperar. Ela indicou 2 tortas recém-montadas na bancada, aguardando para irem ao forno. O bolo. Fiz ambrosia esta tarde. Os avoxes gostam mais de ambrosia porque, sabe como é, são mais fáceis de engolir. Café ou chá ou leite? As linhas entre as sobrancelhas dela aumentaram de ansiedade, como se nada que ela pudesse oferecer fosse bom o bastante. Apesar de ter jantado, os eventos na cidadela e a caminhada o tinham esgotado. Ah, leite, por favor. E a torta de amora seria perfeita. Ninguém chega aos pés das coisas que a senhora faz. A mãe de Sejanus encheu um copo grande até a borda, cortou 1/4 da torta e botou em um prato. Você gosta de sorvete? Perguntou ela. Várias bolas de sorvete de creme foram acrescentadas. Ela puxou uma cadeira da mesa de madeira surpreendentemente simples. Ficava debaixo de um bordado de uma montanha com uma única palavra: lar. Minha irmã me mandou isso. Ela é a única com quem ainda tenho contato. Ou que mantém contato comigo, acho. Não combina com o resto da casa, mas tem o meu cantinho aqui. Por favor, sente-se. Coma. O cantinho dela exibia uma mesa com 3 cadeiras que não combinavam, o bordado e uma prateleira cheia de coisinhas estranhas. Um saleiro e um pimenteiro em formato de galo, um ovo de mármore e uma boneca com roupa de retalhos. Devia ser o total de bens que ela levara para a capital, desconfiava Coriolanus. O templo dela em homenagem ao Distrito 2. Era lamentável o apego que ela tinha àquela região montanhosa atrasada. Uma pobre pessoa deslocada, sem esperanças de se encaixar, que passava os dias fazendo ambrosia para voxes que não sentiam gosto de nada e desejando o passado. Ele a viu colocar as tortas no forno e comer um pedaço da sua fatia. Suas papilas gustativas pularam de prazer. Como está? Perguntou ela com ansiedade. Maravilhosa, disse ele. Como tudo que a senhora cozinha, senhora Plint. Não era exagero. Ela podia ser uma pessoa patética, mas era uma artista na cozinha. Ela se permitiu um pequeno sorriso e se juntou a ele à mesa. Bom, se quiser repetir, nossa porta está sempre aberta. Nem sei como começar a agradecer a você, Coriolanus, pelo que fez por nós. Sejanus é minha vida. Sinto muito que ele não possa recebê-lo. Ele tomou muito daquele sedativo. Não consegue dormir se não for assim. Está com tanta raiva, tão perdido. Bom, não preciso dizer como ele está infeliz. A capital não é o melhor lugar para ele, disse Coriolanus. Para Plint nenhum, na verdade. Strabo diz que, embora seja difícil para nós agora, vai ser melhor para Sejanus e os filhos dele. Mas não sei. Ela olhou para a prateleira. A família e os amigos. Isso é a vida real, Coriolanus, e deixamos os nossos no 2. Mas você já sabe disso, eu vejo que sabe. Fico feliz que tenha sua avó e aquele doce de prima. Coriolanus se viu tentando animá-la, dizendo que as coisas ficariam melhores depois que Sejanus se formasse na academia. A universidade tinha mais gente, pessoas diferentes vindas de toda a capital, e com certeza ele faria novos amigos. A senhora Plint assentiu, mas não pareceu convencida. A empregada Vox chamou a atenção dela e se comunicou por uma espécie de linguagem de sinais. Certo, ele vai subir depois de terminar a torta, disse a senhora Plint. Meu marido gostaria de vê-lo, se você não se importar. Acho que ele quer agradecer. Quando Coriolanus engoliu o último pedaço de torta, ele deu boa noite à senhora Plint e seguiu a empregada pela escada até o andar principal. O tapete grosso silenciava os passos, e eles chegaram à porta aberta da biblioteca sem chamar atenção, então ele pôde dar uma boa olhada em Strabo Plint de guarda baixa. O homem estava parado na frente de uma imponente lareira de pedra, olhando para onde haveria uma chama na próxima estação do ano. Agora, o vão estava frio e vazio,
e Coriolanus teve que se perguntar o que ele via lá que provocava a expressão de profunda tristeza no rosto dele. Uma das mãos segurava a lapela de veludo do paletó caro, que parecia deslocado, como o vestido de marca da Sra. Plint e o terno de Sejanus. O guarda-roupa dos Plint sempre sugeria que eles estavam se esforçando demais para serem da capital. A qualidade inquestionável das roupas se chocava com a personalidade de distrito, em vez de disfarçar. Assim como sua avó, vestindo um saco de batatas, ainda teria a cara de alguém que mora na Corso. O Sr. Plint o encarou, e Coriolanus teve uma sensação da qual se lembrava de encontros com o próprio pai, uma mistura de ansiedade e constrangimento, como se, naquele momento, ele tivesse sido pego fazendo alguma besteira. Mas aquele homem era um Plint, não um Snow. Coriolanus abriu o seu melhor sorriso da alta sociedade. Boa noite, Sr. Plint. Não estou incomodando? De jeito nenhum. Entre. Sente-se. O Sr. Plint indicou as poltronas de couro à frente da lareira, e não as que ficavam junto à imponente escrivaninha de carvalho. Era pessoal, então, não negócios. Você comeu? Claro. Seria impossível sair da cozinha sem minha esposa entupir você como se estivesse recheando um peru. Quer uma bebida? Um uísque, talvez? Os adultos nunca lhe ofereciam uma bebida mais forte do que posca, que subia rapidamente a cabeça. Ele não podia correr esse risco naquela conversa. Não sei se iria caber, disse ele rindo e batendo na barriga enquanto se sentava numa poltrona. Mas fique à vontade. Ah, eu não bebo. O Sr. Plint se sentou na poltrona em frente e examinou Coriolanus. Você se parece com seu pai. Eu ouço muito isso. O senhor o conheceu? Nossos negócios se sobrepuseram algumas vezes. Ele bateu com os longos dedos no braço da poltrona. É impressionante a semelhança. Mas você não é nada como ele, na verdade. Não, pensou Coriolanus. Sou pobre e não tenho poder nenhum. Se bem que talvez essas diferenças fossem boas para o objetivo daquela noite. Seu pai, que odiava os distritos, teria abominado ver Strabo Plint sendo aceito na capital e se tornando um titã da indústria de munição. Não foi para isso que ele dera a vida na guerra. Nem um pouco como ele. Senão, você não teria entrado naquela arena para buscar o meu filho. Continuou o Sr. Plint. É impossível imaginar Crassus Snow arriscando a vida por mim. Fico me perguntando por que você fez aquilo. Não tive muita escolha, pensou Coriolanus. Ele é meu amigo, disse ele. Por mais que eu ouça isso, é difícil de acreditar. Mas mesmo desde o começo, Sejanus separou você do resto. Será que você puxou sua mãe, hein? Ela sempre foi gentil comigo quando eu vim aqui a negócios antes da guerra, apesar do meu passado. A própria definição de dama. Nunca esqueci. Ele olhou duramente para Coriolanus. Você é como sua mãe? A conversa não se desenrolava como Coriolanus tinha imaginado. Onde estava a conversa sobre a recompensa em dinheiro? Ele não poderia ser persuadido a aceitar se isso não fosse oferecido. Eu gostaria de pensar que sim, em alguns aspectos. Em que aspectos? Perguntou o Sr. Plint. Aquela sequência de perguntas estava estranha. De que forma ele era como aquela criatura cheia de amor e carinho que cantava para ele dormir todas as noites? Bem, nós dois tínhamos um gosto pela música. Era verdade? Ela gostava de música, e ele não odiava, achava. Música, é? Disse o Sr. Plint, como se Coriolanus tivesse dito algo frívolo como nuvens fofinhas. E acho que nós dois acreditamos que a boa sorte era algo a ser retribuído, diariamente, não para ser visto como natural, acrescentou. Ele não fazia ideia do que aquilo queria dizer, mas pareceu fazer sentido para o Sr. Plint. Ele pensou na questão. Eu concordaria com isso. Ah, que bom. Sim, bem, então, Sejanus, lembrou Coriolanus. O rosto do Sr. Plint exibiu cansaço. Sejanus. Obrigado a propósito por ter salvado a vida dele. Não precisa agradecer. Como falei, ele é meu amigo. Agora era a hora do dinheiro, da recusa, da persuasão, da aceitação. Que bom. Bem,
Acho melhor você voltar para casa. Seu tributo ainda está nos jogos, certo? Perguntou o Sr. Plint. Abalado pela dispensa, Coriolano se levantou da poltrona. Ah, sim, isso mesmo. Eu só queria ver como Sejanus estava. Ele vai voltar logo para a escola? Não dá para saber, mas obrigado por vir aqui. Claro. Diga que sentimos falta dele. Boa noite. Boa noite. O Sr. Plint assentiu. Nada de dinheiro, nem mesmo um aperto de mão. Coriolanos foi embora abalado e decepcionado. A bolsa pesada de comida e o chofer designado para levá-lo para casa foram um prêmio de consolação decente, mas no final a visita tinha sido uma perda de tempo, principalmente quando a redação da Dra. Gal ainda aguardava por ele. Bom acréscimo à sua candidatura ao prêmio. Por que tudo tinha que ser uma batalha para ele? Coriolanos contou para Tigris que tinha ido visitar Sejanus, e ela não pediu mais explicações para a demora dele. Ela preparou uma xícara do chá especial de jasmim, que era uma extravagância, assim como o uso das fichas, mas quem se importava agora? Ele se sentou para trabalhar e escreveu as 3 palavras com C em um pedaço de papel. Caos, controle... E qual era a terceira? Ah, sim, contrato. O que aconteceria se ninguém estivesse no controle da humanidade? Era esse o tópico que ele tinha que abordar. E ele dissera que havia caos, e a Dra. Gal mandou que ele partisse daí. Caos. Extrema desordem e confusão. Como quando se está na arena, dissera a Dra. Gal. Aquela oportunidade maravilhosa, como ela chamou. Transformadora. Coriolanos pensou na sensação de estar na arena, onde não havia regras, não havia leis, não havia consequências para as ações das pessoas. O ponteiro da sua bússola moral girou loucamente, sem direção. Alimentado pelo terror de ser a presa, com a rapidez que ele havia se tornado predador, sem reserva nenhuma em bater em Bobbin até ele morrer. Ele tinha se transformado sim, mas não em algo que lhe desse orgulho, e sendo um Snow, ele tinha mais autocontrole do que a maioria. Coriolanos tentou imaginar como seria se o mundo todo jogasse pelas mesmas regras, sem consequências. As pessoas pegando o que quisessem, quando quisessem, matando pelo que queriam se necessário. A sobrevivência motivando tudo. Houve dias durante a guerra em que eles tiveram medo até de sair do apartamento. Dias em que a ausência de leis tornou a própria capital uma arena. Sim, a falta de lei era esse o cerne da questão. Então, as pessoas precisavam concordar sobre que lei seguirem. Foi isso que a Dra. Gal quis dizer com um contrato social? A concordância de não roubar, não abusar e não matar uns aos outros? Só podia ser. E a lei precisava ser executada. E era aí que entrava o controle. Sem o controle para executar o contrato, o caos reinava. O poder que controlava precisava ser maior do que as pessoas, senão, elas o desafiariam. A única entidade capaz disso era a capital. Ele levou até as 2 da manhã para organizar essas ideias, que mal ocuparam uma página inteira. A Dra. Gal iria querer mais, mas aquilo era tudo o que ele conseguiria naquela noite. Ele se deitou na cama, onde sonhou com Lucy Gray sendo caçada pelas serpentes arco-íris. Acordou com um sobressalto, tremendo, com os versos do hino. Você tem que se controlar, disse para si mesmo. Os jogos não devem durar muito mais. As delícias de café da manhã oferecidas pela Sra. Plint lhe deram ânimo para o 4º dia de jogos vorazes. No bonde, ele comeu uma fatia de torta de amora, um pãozinho com salsicha e uma tortinha de queijo. Com a comida que vinha lhe sendo servida durante os jogos e também pelos Plint, suas calças estavam ficando justas. Ele faria um esforço para ir caminhando para casa. Cordas de veludo isolavam a seção da plataforma com os 8 mentores restantes, e agora havia uma placa com o nome do ocupante da cadeira atrás de cada uma. Designar os assentos era novidade, mas devia ser uma tentativa de mitigar a mordacidade que tinha surgido nos dias anteriores. Coriolanos ficou na fileira de trás, entre Aio e Urban. O pobre Festus ficou no meio de Vipsânia e Clemência. Luck deu boas-vindas aos espectadores com um maltratado Jubilee, que tinha ficado confinado em uma gaiola mais adequada a um coelho do que a uma ave. Nada se movia na arena, e os tributos pareciam estar dormindo até mais tarde. A única mudança era que alguém, provavelmente Reaper,
tinha arrastado o corpo de Jessup até a fila de mortos perto da barricada. Coriolanus esperou com nervosismo o anúncio da morte de Gaius Breen, mas nada foi dito. Os idealizadores dos jogos passaram um tempo com a multidão na frente da arena, que continuava a aumentar. Os diferentes fã-clubes agora exibiam camisas com os rostos dos tributos e dos mentores, e Coriolanus ficou ao mesmo tempo feliz e constrangido ao ver sua imagem parecendo olhar para ele da tela gigantesca. Foi só no meio da manhã que o primeiro tributo fez uma aparição, e a plateia demorou um momento para identificá-la. É Wolve! Gritou Hilarius com alívio. Ela está viva! Coriolanus se lembrava de que a menina era magra, mas agora ela estava esquelética, os braços e pernas parecendo gravetos, as bochechas afundadas. Ela se agachou na boca de um túnel com o vestido listrado imundo, apertando os olhos para o sol e segurando uma garrafa de água vazia. Espera aí, Wolve! Tem comida a caminho! Disse Hilarius, apertando a tela da pulseira. Ela podia não ter muitos patrocinadores, mas sempre havia quem estivesse disposto a apostar em alguém com pouca chance. Lépidos apareceu, e Hilarius falou longamente sobre os méritos de Wolve. Ele interpretou a ausência dela como furtividade e declarou que tinha sido a estratégia deles o tempo todo que ela se escondesse e deixasse o campo vazio. E olhem só! Ela está entre os 8 últimos. Quando 6 drones seguiram pela arena na direção dela, Hilarius ficou ainda mais animado. Tem comida e água agora. Ela só precisa pegar e correr para o esconderijo. Quando os suprimentos chegaram, Wolve ergueu as mãos, mas pareceu atordoada. Ela tateou pelo chão, localizou uma garrafa de água e abriu a tampa com dificuldade. Depois de alguns goles, ela se encostou na parede e soltou um arroto baixo. Um fio fino de líquido prateado escorreu pelo canto de sua boca e ela ficou imóvel. A plateia assistiu sem entender por um minuto. Ela morreu! Anunciou Urban. Não, ela não morreu. Ela só está descansando, disse Hilarius. Mas quanto mais o Wolve olhava sem piscar para o sol forte, mais difícil era de acreditar nisso. Coriolanus examinou a saliva dela, nem transparente e nem ensanguentada, mas meio estranha, e se perguntou se Lucy Gray tinha finalmente conseguido usar o veneno de rato. Teria sido fácil envenenar o último gole de água em uma garrafa e a descartar em um dos túneis. A desesperada Wolve nem pensaria 2 vezes antes de beber. Mas mais ninguém, nem mesmo Hilarius, pareceu achar que havia algo estranho. Não sei, disse Lépidos para Hilarius. Acho que seu amigo talvez esteja certo. Eles esperaram mais 10 longos minutos, sem um sinal de vida de Wolve. Então Hilarius cedeu e levantou a cadeira. Lépidos fez elogios e Hilarius, embora decepcionado, admitiu que as coisas poderiam ter sido bem piores. Ela conseguiu aguentar muito tempo, considerando a condição dela. Eu queria que ela tivesse aparecido antes para que eu pudesse ter enviado comida, mas sei que posso sair com a cabeça erguida. Estar entre os últimos 8 não é pouca coisa. Coriolanus verificou mentalmente a lista. Os 2 tributos do 3, os 2 do 4, Trish e Reaper. Era só isso que havia entre Lucy Gray e a vitória. 6 tributos e uma boa quantidade de sorte. A morte de Wolve passou despercebida por um tempo na arena. Era quase hora do almoço quando Reaper saiu da barricada, ainda usando a capa. Ele se aproximou de Wolve com cautela. Mas ela já não era ameaça quando viva, que dirá morta. Reaper se agachou ao lado da garota e pegou uma maçã, mas franziu a testa ao examinar o rosto dela com mais atenção. Ele sabe, pensou Coriolanus. Ele ao menos desconfia que não tenha sido morte natural. Reaper largou a maçã, levantou o Wolve nos braços e foi até os tributos mortos, abandonando a comida e a água no chão. Estão vendo? Perguntou Clemência para ninguém especificamente. Estão vendo o que tenho que aguentar? Meu tributo tem desequilíbrio mental. Acho que você está certa, disse Festus. Desculpe por mais cedo. E foi só isso. A morte de Wolve não causou nenhuma desconfiança fora da arena. E dentro, só Reaper questionou a causa. Lucy Gray não tinha tendência ao descuido. Talvez até tivesse escolhido a frágil Wolve como alvo, porque a condição já decrépita da menina disfarçaria o envenenamento. Ele se sentiu frustrado por não poder se comunicar com ela e atualizar a estratégia juntos. Com tão poucos restando, se esconder era mesmo a abordagem certa?
Ou seria melhor ela agir de forma mais agressiva? Claro que ele não sabia. Ela poderia estar espalhando comida e água envenenada naquele momento mesmo. Nesse caso, precisaria de mais, o que ele não podia oferecer se ela não fizesse uma aparição. Apesar de não acreditar nessas coisas, Coriolanus tentou entrar em contato com ela telepaticamente. Me deixe ajudar, Lucy Gray. Ou pelo menos me deixe ver que você está bem, pensou ele, e acrescentou. Sinto sua falta. Reaper tinha voltado aos túneis quando o Distrito 4 apareceu para pegar a comida de Wolve. A total falta de preocupação deles com a origem dos alimentos tranquilizou Coriolanus frente à possibilidade de desconfiarem do envenenamento. Eles se sentaram onde Wolve morreu e comeram tudo. Depois voltaram para o túnel. Misen mancava, mas ainda superaria a maioria dos tributos restantes se houvesse combate físico. Coriolanus se perguntou se, no final, tudo se resumiria a Coral e Misen decidindo qual tributo do Distrito 4 levaria a coroa para casa. Em todos os seus anos, Coriolanus nunca deixou restos no prato em um almoço na escola, mas as tigelas de papelão com feijão, manteiga e macarrão embrulharam seu estômago. Ainda cheio do café da manhã dos Plint, ele não conseguiu engolir nenhuma colherada, e bastou uma rápida troca do seu prato intocado com o vazio de Festus para evitar uma reprimenda. Aqui, feijão manteiga ainda tem gosto de guerra para mim. Eu sou assim com aveia. Basta eu sentir o cheiro que dá vontade de me esconder no bunker, disse Festus, que traçou a comida rapidamente. Obrigado. Eu dormi demais e perdi o café da manhã. Coriolanus esperava que o feijão manteiga não fosse um mau presságio, e se repreendeu em seguida. Aquela não era a hora de começar a acreditar em superstições. Ele precisava manter a mente afiada, ficar apresentável para as câmeras e aguentar o dia. Lucy Gray devia estar ficando com fome. Ele planejou sua próxima entrega de comida enquanto bebia água. Sem hilários agora, as 3 cadeiras de mentores que restavam na fila de trás foram centralizadas, e Coriolanus se sentou novamente no meio. Como Domitia dizia, era uma dança das cadeiras, e aquelas eram as mesmas pessoas com quem ele brincara na infância. Se tivesse filhos, e ele planejava ter um dia, eles ainda estariam no clube social da elite da capital? Ou seriam relegados a círculos menores? Ajudaria se tivessem uma rede familiar maior com que contar, mas ele e Tigris eram os únicos Snow da geração deles. Sem ela, Coriolanus seguiria para o futuro completamente sozinho. Pouca coisa aconteceu na arena naquela tarde. Coriolanus procurou Lucy Gray, torcendo por uma oportunidade de mandar comida para ela, mas ela continuou elusiva. A plateia fora da arena era a fonte de animação, quando os fãs de Coral começaram a discutir com os fãs de Trish sobre quem era o mais merecedor da coroa de vitorioso. Alguns socos foram trocados antes dos pacificadores separarem os 2 grupos, mandando-os para lados opostos. Coriolanus ficou feliz pelos seus fãs terem um pouco mais de classe. No fim da tarde, quando Lucky retomou sua cobertura, a Doutora Gal estava sentada à frente dele, segurando Jubilee na gaiola. A ave se balançava para frente e para trás, como uma criança tentando reconfortar a si mesma. Lucky olhou para o seu bichinho com preocupação, talvez prevendo perdê-lo para o laboratório. Nós temos uma convidada especial conosco hoje. A chefe dos idealizadores dos jogos, a Doutora Gal, que está fazendo amizade com Jubilee. Eu soube que você tem uma notícia triste para nós, Doutora Gal. A Doutora Gal colocou a gaiola de Jubilee na mesa. Sim. Devido aos ferimentos causados pelas bombas rebeldes na arena, mais um dos nossos alunos da academia, Gaius Brin, faleceu. Enquanto os colegas se manifestavam, Coriolanus tentou se centrar. A qualquer minuto, ele poderia ser chamado para falar da morte de Gaius, mas essa não era a fonte da sua ansiedade. Seria fácil falar de Gaius. Ele não tinha um único inimigo no mundo. Acho que falo por todos quando digo que oferecemos nossas condolências à família, disse Lucky. O rosto da Doutora Gal ficou rígido. É verdade, mas as ações falam mais alto do que as palavras, e nossos inimigos rebeldes parecem ter problemas de audição. Em resposta, planejamos uma coisa especial para as crianças deles na arena. Vamos dar uma olhada? Perguntou Lucky. No centro da arena, Tesley e Cirque estavam agachados junto a uma pilha de destroços, procurando não se sabia o quê. Aparentemente, eles não tinham interesse em Reaper, que estava sentado no alto da arquibancada,
as costas no muro da arena, enrolado na capa. De repente, Trish saiu de um túnel e foi para cima dos tributos do Distrito 3, que fugiram para a barricada. A plateia emitiu murmúrios de confusão. Onde estava a coisa especial prometida pela Doutora Gal? A resposta veio de um drone enorme que entrou voando na arena, transportando o tanque de serpentes arco-íris. Coriolano tinha praticamente se convencido de que o ataque das serpentes fora produto de uma imaginação febril, mas a chegada do tanque acabou com isso. O cérebro dele havia montado as peças do quebra-cabeça na ordem certa. O que ele não sabia era como as serpentes reagiriam ao serem soltas, mas ele tinha estado no laboratório. A Doutora Gal não criava cachorrinhos, ela projetava armas. O pacote incomum chamou a atenção de Trish. Talvez ele achasse que uma dádiva especial tinha sido enviada para ele, porque parou quando o drone chegou no meio da arena. Tesley e Cirque também pararam, e até Reaper se levantou para observar a entrega. O drone soltou o tanque aberto a cerca de 10 metros do chão. Em vez de se estilhaçar, o tanque quicou com o impacto. Como uma flor desabrochando, as paredes se abriram no solo. As serpentes dispararam em todas as direções, criando uma explosão multicolorida na terra. Na fila da frente, Clemência deu um pulo e soltou um grito histérico que quase fez Festus cair da cadeira. Como a maioria das pessoas só estava registrando agora o novo acontecimento na tela, a reação dela pareceu extrema. Com medo de Clemência soltar a história toda em meio ao pânico, Coriolanos deu um pulo e passou os braços em volta dela por trás, sem saber se seu gesto era para ser reconfortante ou limitante. Clemência ficou rígida, mas em silêncio. Elas não estão aqui, estão na arena, disse Coriolanos no ouvido dela. Você está protegida. Mas continuou a abraçando enquanto as coisas aconteciam. Talvez a experiência de Trish no distrito madeireiro tivesse lhe dado uma certa familiaridade com cobras. Assim que elas deixaram o tanque, ele deu meia volta e saiu correndo para a arquibancada. Pulou sobre a pilha de detritos como um bode e não parou de correr, saltando por cima dos assentos no caminho. Os poucos momentos de confusão que Tesley e Cirque vivenciaram custaram um preço alto. Tesley foi para um dos postes e conseguiu subir alguns metros até um lugar seguro. Mas Cirque tropeçou em uma lança velha e enferrujada e as serpentes o cercaram. 12 pares de presas perfuraram o corpo dele e depois, como se satisfeitas, as cobras foram adiante. Rosa, amarelo e azul mancharam o corpo do garoto quando os ferimentos começaram a expelir pus colorido. Menor do que Clemência e com o dobro de veneno no organismo, Cirque teve dificuldades para respirar por cerca de 10 segundos e então morreu. Tesley ficou olhando para o cadáver e chorando de pavor enquanto se agarrava ao poste. Abaixo dela, as cobras delicadas se reuniram, se erguendo e dançando em volta da base. A voz de Luck soou na cena. O que está acontecendo? Essas são bestantes que desenvolvemos nos nossos laboratórios da capital, informou a Doutora Gal à plateia. São só filhotes, mas quando ficarem adultas, serão facilmente capazes de se deslocar mais rápido do que um humano, e aquele poste não vai ser problema para elas subirem. Elas foram feitas para caçar humanos e se reproduzir rapidamente, de modo a serem rapidamente substituídas caso aconteça algo. Àquela altura, Trish tinha subido no parapeito estreito acima do placar e Reaper tinha encontrado refúgio no teto da cabine de imprensa. As poucas serpentes que conseguiram subir nos detritos e foram até as arquibancadas se reuniam abaixo deles. O microfone captou os sons baixos do grito de uma garota. Elas pegaram Lucy Gray, pensou Coriolanos com desespero. O lenço não funcionou. Mas nessa hora, Misen saiu dos túneis perto da barricada, seguido de Coral, aos berros. Havia uma única serpente pendurada no braço dela. Ela a arrancou e jogou longe, mas dezenas pularam nela quando a outra caiu no chão, mirando nas pernas. Misen jogou o tridente longe e deu um pulo para chegar ao poste do outro lado de Tesley. Apesar do joelho ruim, ele subiu em metade do tempo anterior até o topo. De lá, testemunhou o fim frenético, mas felizmente curto, de Coral. Com os alvos no chão mortos, a maioria das serpentes se reagrupou embaixo de Tesley. Sua firmeza no poste começou a falhar, e ela gritou pedindo ajuda a Misen, mas ele só balançou a cabeça, mais por atordoamento do que maldade. As pessoas na plateia começaram a mandar as outras fazerem silêncio,
mas Coriolanus não sabia por quê. Quando o salão ficou em silêncio, ele captou o que os ouvidos mais apurados já tinham detectado. Em algum lugar, bem baixo, alguém estava cantando na arena. Sua garota. Lucy Gray saiu do túnel andando em câmera lenta e de costas. Ela levantava cada pé com cuidado ao dar um passo para trás, oscilando delicadamente com o ritmo da música. Lá, 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 lá. A letra era só isso até o momento, mas era uma música envolvente mesmo assim. Seguindo-a, como se hipnotizadas pela melodia, vinham 5 ou 6 cobras. Coriolanus soltou Clemência, que tinha se acalmado, e a empurrou de leve na direção de Festus. Deu um passo na direção da tela e prendeu a respiração, enquanto Lucy Gray continuava a recuar, fazendo uma curva na direção de onde estava o corpo de Jessup. A voz foi ficando mais alta, conforme ela, sabendo ou não, ia seguindo na direção do microfone. Talvez para uma última música, uma última apresentação. Mas nenhuma das cobras parecia inclinada a atacá-la. Na verdade, ela parecia as estar atraindo de toda a arena. O grupo sob o poste de Tesley diminuiu. Algumas desceram das arquibancadas e dezenas saíram dos túneis para se juntar a uma migração generalizada até Lucy Gray. Elas a cercaram, chegando de todos os lados, tornando impossível que ela continuasse recuando. Os corpos coloridos ondularam sobre os pés descalços, envolveram os tornozelos dela quando se sentou devagar em um pedaço de mármore. Com as pontas dos dedos, ela abriu os babados na poeira, como um convite. Quando as serpentes subiram, o tecido desbotado sumiu, e ela ficou com uma saia colorida de répteis ondulantes. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.